Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa primeira aula sobre as 16 leis do sucesso. Por que eu escolhi esse livro? O autor é o maior estudioso sobre sucesso, o cara que mais escreveu livros e os livros mais contundentes sobre a trajetória do sucesso. E esse livro em específico, ele mostra um passo a passo, ele te mostra 16 leis que, se cumpridas à risca, você e qualquer pessoa pode atingir o sucesso. Esse livro foi escrito por Napoleon Hill, e Napoleon Hill é um dos discípulos de Andrew Carnegie. Andrew Carnegie fez fortuna nos Estados Unidos através da construção de estradas de ferro. Então, quando Andrew Carnegie chama Napoleon Hill para entender qual é a filosofia por trás das pessoas de sucesso, ele invariavelmente desenha um mapa. E é esse mapa que eu quero te mostrar ao longo dos próximos 16 vídeos. Automaticamente, quando eu olho e falo, cara, 16 regras, 16 leis, por onde a gente deve começar? Isso é para mim? Napoleon Hill afirma que o sucesso ele está disponível para qualquer pessoa que o deseje profundamente. E a partir do momento que você desejar profundamente, existe uma trilha, existe um caminho para você conseguir conquistá-lo. Todo mundo pode ter sucesso, mas a maioria das pessoas não sabem qual é o caminho para atingi-lo. Ele fala também no livro, logo de cara, que 95% das pessoas não conhecem esse caminho. Apenas 5% da população dominam essas premissas, essas verdades, essas leis, e esses 5% se tornam ricos e com sucesso. E é isso que a gente vai ver ao longo das próximas aulas. Primeira coisa que eu quero te pedir, se faz sentido para você, se você quer conquistar o sucesso e se você conhece alguém que quer conquistar o sucesso, já clica aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque todos os dias, pelos próximos 16 dias, você vai receber um vídeo. Primeira coisa que ele fala, a primeira lei é: tenha um propósito definido. E o que ele fala como ter um propósito definido? É muito mais simples do que as pessoas normalmente falam aí sobre o propósito, algo menos palpável. O sinônimo que eu resolvo dar para propósito definido é: tenha uma meta clara. Defina o que você quer para sua vida. E aqui eu te faço a primeira pergunta. Você consegue sentir quem você vai ser daqui 12 meses? Você olha para esse vídeo, pausa o vídeo agora, faz um salto de 12 meses. Você consegue enxergar quem você será? Ou ainda é meio intangível, inimaginável? Ele fala que o primeiro passo é você definir um propósito, um objetivo claro que você deseja alcançar. E ele já diz, logo de cara, 95% das pessoas se perdem nisso. Por quê? Porque elas não têm um objetivo claro, elas não têm um propósito definido. Elas acabam seguindo um ciclo vicioso. E o que é esse ciclo vicioso? A imensa maioria das pessoas, elas entram na escola, estudam, saem da escola, passam a trabalhar, começam a ter um padrão de vida e aí elas trabalham para ganhar mais dinheiro, para gastar mais dinheiro. Aí elas precisam trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para gastar mais dinheiro. E elas ficam vivendo nesse ciclo vicioso, nessa tríade viciosa, nesse triângulo das Bermudas sem fim. E elas quase nunca param para se perguntar: o que eu quero para minha vida? Elas vivem e vão sobrevivendo, na verdade elas sobrevivem dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Agora eu quero que você faça uma segunda pausa no vídeo. Pega a sua vida e olha um ano para trás. Compara com o dia de hoje. Você está onde você gostaria de estar? Você teve mudanças significativas na sua vida? Se a resposta é não, é provável que você tenha falhado na definição do seu propósito. O seu propósito ele ficou abrangente, ele ficou inespecífico, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. O que os 5% das outras pessoas que atingem o sucesso têm? Um propósito definido, ou seja, um objetivo claro e um plano para conquistar. Porque pode ser que você olhe para mim e fale, mas Ti, eu tenho um objetivo claro, mas você não tem um plano para conquistar.
E aqui você pode cair na história de coloca o pé, que Deus coloca o chão. É isso, mas não é somente isso. Não é sobre você agir de maneira desmedida. É sobre você ter um plano claro do que você vai fazer. Isso não significa você saber o que você vai fazer daqui 10 meses. Mas quais são os seus primeiros passos? Você tem claro? Qual é o seu primeiro marco? E se você está assistindo esse vídeo, já comenta aqui embaixo que eu tenho um material específico para você. Se você não sabe definir as suas metas de maneira específica, eu tenho um presente para te dar, tá bom? Muita gente acaba por viver aquele triângulo vicioso que eu falei de trabalhar mais, ganhar mais, gastar mais, trabalhar mais, ganhar mais, gastar mais, trabalhar mais, ganhar mais, gastar mais, sem perceber, vive nessa roda dos ratos onde você tem que trabalhar mais para ganhar mais, para gastar mais, sem nenhuma razão pré-definida ou sem nenhuma razão que você tenha definido. Automaticamente, quem você quer ser daqui 12 meses? O que você deseja ter conquistado? Você tem uma resposta para essas perguntas? Se a tua vida estivesse na palma das tuas mãos, você estaria vivendo a vida que você está vivendo agora? Se o seu futuro dependesse única e exclusivamente de você, você estaria vivendo a vida que você vive hoje? Se a sua resposta é não, eu vou te contar um segredo muito importante. Mudar isso só depende de você, de mais ninguém. E por que é necessário definir o nosso propósito? O que ele fala de propósito definido? Por que isso? Porque ao definir um propósito e ter um plano para alcançá-lo, você cria poder. Você define algo, você começa a fazer, você se sente bem. Ao se sentir bem, você se sente poderoso, poderosa. É a palavra do momento, você se sente mais empoderado. Você cria algo que ele chama de poder pessoal. E ele fala que sucesso é igual a somatória de propósito definido, ações assertivas e poder pessoal. Se você souber o que você quer, definido, claro, se você tiver um plano para conquistar e se você tiver poder pessoal para se manter em movimento, ele diz que é impossível você não atingir o sucesso. Mas, time, fala um pouquinho mais, eu não entendi direito o que é esse poder pessoal. É você ter a capacidade de pegar a tua energia e catalisar rumo a um objetivo que você definiu, a fazer algo pré-definido por você. A maioria das pessoas que não tem constância, que não tem disciplina, que não tem foco, que não tem autoconfiança, elas falham no poder pessoal. Elas têm um baixo poder pessoal. E as pessoas que conseguem o sucesso têm um alto poder pessoal. Por quê? Porque se você não tiver poder pessoal, você vai ficar à mercê do que os outros pensam, do que os outros dizem, do que os outros falam, do que os outros querem, do que os outros desejam. Você vai ser uma máquina de servir. Você não vai definir as coisas para você. Por quê? Porque você não tem confiança de saber se você tem capacidade de definir algo bom para você e se você vai ter a disciplina, a persistência de conquistar aquilo que você mesmo definiu. Então, quando você não consegue definir isso para você, você não consegue ir atrás. Você precisa que outras pessoas te digam o que você deve fazer, como você deve fazer e quando você deve fazer. Isso é um sinal claro de baixo poder pessoal. Baixa autoestima, falta de confiança, todos esses são sinais claros de baixo poder pessoal. E aí, falando um pouquinho mais sobre a tríade do sucesso, que é propósito definido, mais ações assertivas, mais poder pessoal. Se você não define, não tem um propósito definido, você concorda comigo que fica muito difícil você ter claro um plano e definir qual que é o primeiro passo para conquistar aquilo? Se você não define qual é o seu primeiro passo, você não conquista. Se você não conquista, você não tem poder pessoal. E se você não tem poder pessoal, você vai ter mais dúvidas na hora de definir o propósito. Você vai ficar girando em círculos naquele mesmo ciclo vicioso que a gente tinha dito. E você não vai conseguir ter a sua vida nas suas próprias mãos. Tati, mas então eu só preciso definir um propósito? Não, você precisa definir um propósito, você precisa ter um plano claro e você precisa ter o poder pessoal. Só que como é que você define o propósito para você conseguir ir atrás do plano? Ele diz no primeiro capítulo do livro que as coisas acontecem 2 vezes.
a primeira vez, ela acontece aqui. A partir do momento em que você define, você tem um propósito claro e definido daquilo que você quer para a sua vida, o seu cérebro começa a fazer sinapses neurais para desenvolver um plano claro para você conseguir conquistar aquilo. Você começa a desenvolver, os seus neurônios começam a se combinar. O que são sinapses? É a combinação de neurônios para que você tenha novas ideias, para que você encontre novas saídas, para que você se desenvolva, para que você cresça. Então, a partir do momento que você define o seu propósito, o seu cérebro vai começar a fazer combinações de neurônios, combinações de coisas que você já sabe e já viveu para encontrar uma nova saída. Por isso que eu te fiz a pergunta lá atrás, onde você se vê daqui 12 meses, daqui 1 ano. Quanto mais claro for isso, mais o seu cérebro vai trabalhar para te trazer isso na tua realidade. Ah, mas é só pensar? Não, não é só pensar. É um propósito definido, mas um plano claro, ações assertivas. Não é só sobre desejar. Porque imagina só, vamos fazer uma analogia? Imagina só, você quer construir uma casa. Tem um terreno bonito, tá lá, você comprou o terreno e chegou a hora de construir a casa. Você constrói uma casa subindo paredes de maneira aleatória, então suba uma parede aqui, suba outra parede ali, suba outra parede lá. Você sobe paredes assim, você vai tomando ações na construção da casa de maneira aleatória? Ou você para, olha para um pedaço de papel, faz um mínimo rabisco das 4 paredes, dentro das 4 paredes você define onde vai ser o quarto, onde vai ser o banheiro, onde vai ser a lavanderia. Você sabe que a lavanderia não pode ser do lado do quarto, ela tem que ser próxima à cozinha ou à área de serviço para você aproveitar o esgoto. E depois que você tem esse desenho básico, você vai levantar as primeiras paredes. Só que na nossa vida, a gente não faz esse desenho, esse rascunho. Na nossa vida, a gente não faz esse rascunho, a gente não desenha esse plano do que a gente quer. A gente sai tomando atitude. Então, eu acho que é pra lá, aí depois eu acho que é pra lá, aí depois eu acho que é pra lá, ah não, era lá pra trás, e você vai tomando uma atitude depois da outra, uma atitude depois da outra. Fazendo analogia, você constrói uma casa, antes de pensar na planta, você sai levantando parede. E talvez essa seja uma segunda razão pelo qual você ainda não tem resultado. Você pode até definir o propósito, mas você tem um plano, claro, você desenhou um passo a passo, você desenhou os primeiros passos, mas eu não sei qual o passo a passo até o final, Thiago. Tá, você desenhou os primeiros passos que você precisa ter, que seriam as 4 paredes externas da casa? Esse é o primeiro passo, desenhar as 4 paredes externas. Isso você fez, isso você faz, isso você tem claro sobre a sua vida? Ou você está levantando paredes a esmo? Eu preciso que você pare e reflita. Porque ele fala uma outra coisa. Ele fala uma frase que me fez explodir a cabeça. A pobreza não precisa de planos e nem de ajuda. Ela é atrevida e implacável. Já a riqueza é tímida. Ela precisa ser conquistada. E aqui eu paro e reflito sobre uma conquista amorosa. Você primeiro olha para a pessoa, depois você vê se a pessoa está olhando de volta, você toma uma primeira atitude de olhar mais uma vez e depois você passa a olhar de maneira mais regular, você se aproxima, você tem uma série de passos até que o primeiro beijo aconteça. Só que com sucesso não. A gente já quer chegar, olhar para a pessoa e já tenta beijar. A gente não vai indo pelas laterais, a gente não vai cercando, a gente não vai conquistando. A gente já quer o sucesso assim. E aqui ele fala, a pobreza não precisa de planos e nem de ajuda. Ela é atrevida e implacável. Já o sucesso precisa ser conquistado. Ou seja, a conquista demanda tempo e regras. Não é algo aleatório, não é com ações aleatórias. Você precisa ter um conjunto de ações assertivas e coordenadas. E por último, e não menos importante, ele fala sobre o poder de você ter um propósito definido e específico. O que é um propósito definido e específico? Um exemplo mais nítido
Eu vou te dar dois exemplos aqui, tá? O primeiro é, Thiago, daqui 12 meses eu consigo me imaginar e eu vou ganhar mais dinheiro. Tá bom, mais dinheiro é quanto? Você vai ganhar 100 mil reais? Você vai ganhar 300 mil reais? Você vai ganhar 50 mil reais? Quanto de dinheiro você quer ter daqui 12 meses? Deixa claro, deixa específico. Ah, daqui 12 meses eu quero ganhar 100 mil reais. Tá bom, então a gente já sabe que você precisa ganhar aproximadamente R$ 8.250 reais por mês. A partir daí, quais ações nós vamos fazer para que você ganhe R$ 8.250 reais por mês? O segundo exemplo que eu te trago é de emagrecimento. Eu quero emagrecer. Tá bom, quanto você quer emagrecer pelos próximos 12 meses? Ah, eu quero emagrecer 24 quilos para facilitar minha conta. Então você quer emagrecer 2 quilos por mês. Quais são os primeiros passos que você precisa fazer para emagrecer os 2 quilos no primeiro? Quando você pede de maneira inespecífica ou indefinida, você vai colher um resultado inespecífico ou indefinido. E a partir do momento que você pede de maneira específica e definida, você terá um resultado específico e definido. Como é que você está olhando para a sua vida? Quando você define o seu propósito, você parar agora, olhar para um pedaço de papel e falar assim, eu vou escrever o meu propósito. Ele é claro, definido e específico? Você sabe quais são as primeiras ações que você precisa tomar para conquistá-lo? Porque talvez você não saiba. E agora é um excelente momento para você revisitar isso. E por último, e não menos importante, ele fala, uma vez que você tome decisões, não olhe mais para trás. O que acontece muito, o que eu vejo muito nas minhas turmas de mentoria, nas pessoas que eu mentoro, nas pessoas que eu oriento. Eu vejo muita gente que quer um objetivo para daqui 12 meses, mas vive olhando no retrovisor. Ah, porque lá atrás eu isso, porque lá atrás eu aquilo, porque lá atrás eu não sei o que, porque lá atrás. Querem ir para frente, dirigir para frente, mas estão o tempo inteiro olhando no retrovisor. Se você está dirigindo um carro, faça essa analogia, você está dirigindo um carro por uma estrada, olhando no retrovisor, qual é a chance de você chegar ao seu destino final? 0 ou 0 em vermelho? Você não vai chegar, você vai bater e você vai largar as coisas no meio do caminho. Então ele fala, quando você tomar uma decisão, esquece o resto, já foi. Águas passadas não movem moinhos, como diria minha avó, como diria minha mãe. O que passou, já foi. O que é que você fará com isso? Quais as lições você precisa aprender disso? E a partir daí, o que você pode fazer com essa informação? E ó, vai pra frente, toca a ficha, manda embora, continua. Porque é só olhando pra frente que a gente vai conseguir conquistar os nossos objetivos. Esse é o primeiro vídeo das 16 leis do sucesso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, bota o dedinho aqui, compartilha com alguém, se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!